duas classes de estados, né, basicamente. Né? A gente falou sobre essa classe de estados, φ-alfa, e sobre essas classes de estado aqui, psi-alfa mais e menos. Né? Esses estados φ-alfa, eles eram autoestados da hamiltoniana livre, né? Que era a soma, né, no espaço produto tensorial de todas as hamiltonianas associadas a cada uma das partículas que porventura pudessem vir a existir. Né? Então, esses caras eram autoestados dessa hamiltoniana H0. E os psi-alfa mais menos, eles eram autoestados de uma outra hamiltoniana, diferente da hamiltoniana H0. Né? A gente parametrizou os autoestados deles pelo mesmo símbolo, mesma energia, é alfa. Né? Só que a diferença entre o H e o H0, a gente tomou convencionalmente como sendo a adição de um termo V que não comuta com H0. Né? De modo que os autoestados do H sejam forçosamente diferentes dos autoestados do H0. E aí você possa ter evolução dinâmica. Né? Imagina a seguinte situação: você tem estados livres como estados iniciais, vamos dizer assim, para um pacote de onda livre, né? Como os estados iniciais do seu sistema. Se a evolução fosse dada pelo H0, tudo o que aconteceria seria uma fase em relação a esses caras e mais nada. Né? Mas se a evolução não é dada pelo H0, é dada pelo H, aí você pode evoluir para uma situação muito mais complexa do que a situação originalmente prevista. Né? Então, essa é a situação de interação, a situação que a gente está querendo descrever, e essa é a razão dessa estratégia, né, que a gente colocou aqui. A gente pensou, né, dado que essas energias que estão aqui, em geral, elas se referem a um contínuo de energias, né? Quer dizer, os rótulos dessas energias envolvem momenta, os momentos variam continuamente, então esses E-alfas, em geral, são um contínuo de energias. Né? Então, tanto φ-alfa quanto psi-alfa mais ou menos não são estados normalizáveis, e você pode trocar esses caras, né, por psi-g mais menos, que são superposições. Né? Aqui é o psi-g mais menos de zero, né? G de alfa, psi-alfa mais menos. A mesma coisa para os φ-alfas. E a gente estabeleceu um certo conjunto de condições de contorno sobre essa equação diferencial que está aqui, que foi do seguinte tipo. Né? Eu imagino que se eu montar uma solução no tempo t igual a zero, por exemplo, esse cara vai evoluir por um tempo t para uma coisa assim, né? Um psi-g mais menos de t, dado por integral em d alfa, g de alfa, e aí d alfa t, psi alfa mais menos, e esse aqui também. Φ-alfa, por exemplo, não depende de t, nem o psi-alfa mais menos, mas a evolução temporal deles é dada dessa maneira, né? E aí passa a ser uma função do tempo realmente. Né? O lance é que, claro que se a gente está deixando os nossos vetores de estado evoluírem no tempo, é porque nós estamos trabalhando uma representação de Schrödinger, tá certo? Aí a gente tem estados, né, dependentes do tempo, e operadores que, no princípio, não dependem do tempo. Né? Tem outras representações possíveis, inclusive a representação de Schrödinger não é a mais favorável para a teoria de partículas, né?
Mas nesse momento em que a gente está falando sobre o estabelecimento da matriz S, de outras coisas, né, ela é mais direta para a gente visualizar o que está acontecendo. Né? A gente vai se manter na representação estereótica pelo menos por um tempo. Aqui. E depois a gente vai eventualmente mudar de representação. Né? As condições de contorno às quais eu me referi são as seguintes. Né? É que esse ψg mais menos, de menos mais infinito, né? Ele se torne essencialmente uma superposição de funções de onda livres, né? De autofunções do Hamiltoniano livre. Se torne φg. Né? Isso significa o quê? Significa que na minha situação, né, de descrição do sistema, eu conheço o sistema ou em tempos muito anteriores ou em tempos muito posteriores. Né? Então, por exemplo, se mais eu conheço em tempos muito anteriores, conheço em menos infinito. Em menos infinito eu digo que o se mais de menos infinito é uma certa superposição de partículas livres, certo? Esse G que está aqui traz a informação de que tipo de superposição foi essa. Né? O psi menos em t igual a mais infinito também traduz uma superposição de partículas livres, mas agora em outra situação. É igual você está olhando o sistema depois que a interação aconteceu. Aí você está medindo, né, as energias, os spins, né, os tipos de partículas e tal, depois que a interação aconteceu. Aí você faz a pergunta: quem deveria ser o estado antes da interação muito antes da interação ter acontecido? A pergunta que você faz no psi mais é outra: quem será o estado depois que a interação acontecer? Está claro que, por exemplo, se você tivesse aquele G de alfa extremamente centralizado num cara só, né, você evoluiria o seu sistema para uma situação em t igual a mais infinito, que contemplaria não mais um determinado estado livre, φ-alfa, mas uma superposição de estados livres. Tá certo? Então são duas situações muito diferentes do ponto de vista físico, para você considerar. Numa delas, você pensa no conhecimento que você tem do sistema antes dele interagir. Noutra delas, você pensa no conhecimento que você tem do sistema depois que ele interagiu. Você está fazendo perguntas diferentes para o sistema. Elas não são descrições iguais. Eu não posso esperar que o psi mais de mais infinito vai ser o psi menos. Tá certo? Eu não posso esperar isso. A pergunta que eu estou fazendo é muito diferente, num caso e no outro. Nem que o psi menos de menos infinito vai ser igual ao psi mais. Tá certo? Eu tenho que esperar que essa é uma outra coisa, completamente diferente, que não necessariamente expressa em termos de partículas livres. Tá certo? Então, com isso a gente evoluiu para tentar fazer, descrever pelo menos, né? A gente não sabe quem é o V, a gente imagina que a gente tem uma equação que governa, vamos dizer assim, o comportamento desses psi-alfas, que é a equação de Schrödinger independente do tempo. Né? Então, essa equação a gente traduziu como uma equação integral, né? Psi-alfa mais menos igual a φ-alfa mais p-alfa menos h0 mais ou menos epsilon menos 1 e psi-alfa mais menos. Tá certo? E essencialmente a gente introduziu aqui uma relação de fechamento, de completeza, tá certo? Esse operador é função de H0, então se eu introduzir uma relação de completeza usando estados livres, onde tem um estado livre eu vou simplesmente substituir dentro do operador pela sua energia associada. Né?
E eu consegui escrever, né, uma relação para um psi-g mais menos em termos do φg. Era o psi-g mais menos de t, era o φg de t mais integral em d beta, numa certa integral e beta mais menos de t φ beta. Né? Essa integral i beta, né, mais menos, ela era dada por isso, integral em d alfa, exponencial de menos i e alfa t, g de alfa, t beta alfa mais menos, sobre e alfa menos e beta mais menos e epsilon. E por sua vez, esse t beta alfa mais menos, né, ele era φ beta v se alfa mais menos. Então você vê que a gente certamente trocou 6 por meia dúzia, né? Porque eu tenho psi de um lado e tem um troço que envolve partículas, estados livres do outro e estados livres ali. Mas tem o I beta. O I beta, por sua vez, envolve uma integral aqui, uma razoável, um G que você mesmo aqui escolhe, mas envolve um T beta alfa mais menos. E o teu T beta alfa mais menos volta a envolver o teu psi alfa mais menos. Então você tem psi alfa mais menos de um lado da equação e tem psi alfa mais menos do outro. Né? Ou seja, você não tem uma solução, de fato. Você tem uma relação recursiva, se você quiser. Você pode usar essa história dessa maneira. Então você trocou uma equação integral, uma equação diferencial, em princípio, que seria essa daqui, por uma equação integral, né, que a gente chamou de equações de Lippmann-Schwinger. Né? Essas equações que estão aqui. Tá certo? São equações que estão na base da teoria de espalhamento. Né? E aí a gente analisou para ver se essas soluções, né, da forma como elas são propostas aí, elas satisfazem a equação de autovalores em questão, né? Quer dizer, se vai satisfazer as condições de contorno que estão propostas aqui, né? Então a gente fez o T evoluir, no caso de I+, né, ou no caso desse I+, a gente fez o T evoluir para menos infinito, e a gente viu que, sob algumas hipóteses razoáveis, né, essa I mais beta de menos infinito tende a zero. Tá certo? E sobre as mesmas hipóteses razoáveis, I menos beta de mais infinito tende a zero. Então essas condições que estão aqui são satisfeitas por essa solução que está aqui. Tá certo? E você substitui esse negócio aqui dentro das equações de Lippmann-Schwinger, tá certo? E faz o limite quando o epsilon tende a zero, supõe regularidade em epsilon, você encontra uma solução, de fato, do teu problema de autovalores. Né? Mais uma vez, né? Você não tem formalmente uma solução. Você tem uma possível relação iterativa à sua disposição, para você substituir de um lado e tirar do outro. A gente vai fazer isso no futuro, para definir uma série perturbativa, né, vamos dizer assim, a partir dessa equação. Mas não ainda. Né? Por enquanto, a gente não precisa fazer isso ainda. Maravilha. Bom, está tudo muito bom, tudo muito bem, mas como é que a gente descreve, então, uma situação concreta de espalhamento? Né? Uma situação concreta de espalhamento é a seguinte situação: você sabe o que tem em t igual a menos infinito, e você sabe o que tem em t igual a mais infinito. Você não sabe o que tem no meio. Né? A pergunta principal é a seguinte: qual a probabilidade de, se você tem
uma determinada situação em t igual a menos infinito, você vem a ter uma outra determinada situação em t igual a mais infinito. Não é qualquer situação, é uma outra. Né? Se eu tenho a partícula com momento p, em t igual a menos infinito, qual a probabilidade que essa partícula tenha exatamente o momento p' em t igual a mais infinito? Tá certo? Ora, vamos supor, se eu tenho a partícula com momento p em t igual a menos infinito, depois que a interação acontece, não é certeza que ela vai ter o momento p'. Tá certo isso? Ela pode ter um momento p', um momento p2', um momento p3', um momento p4'. Cada um deles vai ser com uma certa probabilidade. Né? Qual é a minha grande realização como físico? Né? Calcular essa probabilidade. É aí que eu paro. Né? Tá certo? Quer dizer, é aí que eu quero chegar, desculpe. É aí que eu quero chegar. Eu quero calcular essa probabilidade. A probabilidade que o cara está com um momento conhecido aqui e termine com esse momento ali. Isso não é uma certeza que isso vai acontecer. Isso é uma probabilidade. Ele pode acontecer aqui, 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 em vários outros momentos distintos. Tá certo? Então é isso que a gente quer. Como é que a gente expressa isso nessa linguagem? Então, tá certo? Eu vou expressar isso nessa linguagem tratando do seguinte elemento de matriz. Olha só. Eu vou dizer que eu tenho esse elemento de matriz psi G2 menos de T psi G1 mais de T. O que vocês acham que uma coisa dessas, em princípio, poderia estar significando? Isso aqui é um cara que contém a seguinte informação. Quando T tende a menos infinito, esse cara é uma situação de partículas livres. Tá certo? Se mais. Esse cara aqui contém a outra informação. Quando T tende a mais infinito, tá certo? Esse camarada me diz que o meu sistema é um sistema de partículas livres também. Sim menos, né? Eu botei menos um aqui. Eu escrevi sim. Caraca. Então, olha só. O que acontece se eu pegar e calcular o limite disso aqui quando T tende a mais infinito? Esse cara que está aqui, tá certo? Ele vai tender uma situação concreta de partículas livres, tá certo? Em T igual a mais infinito. Esse cara que está aqui, né? Esse cara que está aqui, ele representa essa medida do P', tá? Eu faço essa pergunta: qual a probabilidade da partícula tal, né? Eu estou falando de uma partícula só para simplificar, né? Da partícula tal está com o momento P'. Eu estou supondo que eu conheço o momento em P' da partícula. Ou melhor, que eu conheço não o momento em P' exato da partícula, mas eu conheço que a partícula está com um momento entre P' e P' mais delta P'. Tá certo? Você está com um momento distribuído em volta de P' por meio lá de um certo pacote de onda. Isso é exatamente a informação que está sendo dada aqui. Ó. E aqui, né? Tá certo? T tendeu a mais infinito, né? T tendeu a mais infinito, esse cara tende ao φg, e o φg, para T tendendo a mais infinito, ele vai estar superposto com coeficientes conhecidos, sob controle, em princípio, né? Exatamente essas funções de onda livres. Vamos supor que o nosso G de alfa seja aquela delta, aquele pico, né? Que diz assim, olha,
O P-alfa está entre P-alfa mais delta P-alfa. Está aqui. Então, aquilo ali representa a máxima informação que eu posso ter do sistema no futuro distante. Só que é uma certeza que o sistema vai terminar ali naquele estado? Não. Então eu tenho que calcular a probabilidade do sistema entrar ali, naquela história. Mas qual é o estado do sistema em T igual a mais infinito? Quer dizer, olha só. Se eu fosse falar da mecânica quântica não relativista, né, eu falaria de uma coisa assim, né? Eu sei que o estado do sistema no tempo t é um certo Q. Eu sei que o estado do sistema é um certo t. Então eu me pergunto qual a probabilidade desse estado Q estar dentro da superposição representada pelo psi. Não é isso? É isso que eu quero dizer com esse cat aqui, com esse braquete. Não é? Então, olha só, se eu mando o t para mais infinito, tá certo? O que acontece com o psi mais de t? Vamos pensar. O psi mais de t representa uma situação que eu preparei no passado. Ali não é uma probabilidade, é uma certeza. Tá certo? Psi mais de t, psi mais e menos infinito, era esse φg que está aqui. Era essa superposição, né, de autoestados livres com um certo G1 também sob meu controle. Fui eu que preparei o cara. Tá? Então eu sei que em t igual a menos infinito, essa é uma condição definida para mim, em t igual a menos infinito, o sistema era isso. Aí eu larguei, o sistema evoluiu. Eu larguei assim, fiz a colisão, né? Deixei as partículas colidirem. O que vai dar em t igual a mais infinito? Vai dar um monte de coisa, vai dar uma superposição de possibilidades. Vocês concordam? Certo? Então, dentre essa superposição de possibilidades, eu estou selecionando e perguntando qual é a chance desse estado que está aqui estar incluído nessa superposição de possibilidades. Qual é a probabilidade disso acontecer? Aquele menos vai para o livre, não? Não tem mais infinito? O menos vai para o livre. Então, a pergunta é, se o livre tem alguma correlação do livre com o mais infinito. Quanto desse livre está contido nesse interagente? Em t igual a mais infinito, esse aqui está livre, concorda? Mas esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui está livre em t igual a menos infinito. Certo? Em t igual a mais infinito, esse cara aqui contém todas as possibilidades. Você preparou o sistema aqui, aconteceu a colisão e saiu assim. Você preparou o sistema aqui do mesmo jeito, aconteceu a colisão e saiu assim. Tá certo? Esse cara aqui contém todas as possibilidades. Esse cara aqui é uma das possibilidades. Então, quando você faz esse produto escalar, nesse bracket, tá certo? Você está se perguntando sobre a amplitude de probabilidade de você tendo tido, não é, o sistema preparado de uma certa maneira em t igual a menos infinito, de que você venha a ter esse sistema saindo de outra maneira dada específica em t igual a mais infinito. Está claro isso? É muito importante que a gente entenda a pergunta que está sendo feita, né? Se você não entende a pergunta, você também não entende a resposta. Né? A pergunta está clara. Se ela estiver clara, a gente segue em frente sem maiores problemas. Senão a gente para aqui e fica discutindo até o sol raiar, não tem problema. Até o sol raiar não, até o 8 horas. 8 e meia. Pode ser?
Então tá claro, né? Quer dizer, se a gente escreve isso aqui, o que a gente está se perguntando é o seguinte: qual é a probabilidade de, tendo eu preparado o sistema desse jeito, eu encontre o sistema desse jeito? Tá certo? Isso é o que se faz no CERN, vocês concordam comigo? No CERN o cara acelera lá os prótons deles, né? Um para um lado, outro para o outro, papapá, né? E fazem esses prótons colidirem, né? E eles sabem, se não a energia de cada próton, é óbvio que não sabe, né? Vamos lá, né? Vamos ser teóricos idealizando experimentais, né? Você sabe as larguras, pelo menos. Você sabe, olha, o cara está com o momento P nessa faixa, mais ou menos, entre isso aqui e aquilo ali, né? É claro que é muito mais sofisticado que isso, né? Mas você tem uma noção das energias, senão você não falava 6,5 TeV para cada feixe de próton, 13 no centro de massa, né? É porque você tem uma ideia que cada próton está mais ou menos com essa energia, por ali. Então você preparou, você falou, não, meus prótons são assim, 6,5 TeV para cá, 6,5 TeV para lá. Agora, depois que choca, alguém pode dizer o que vai dar, o que vai acontecer? De jeito nenhum. O que você pode fazer um monte de choques, um monte de colisões, cada vez você vê o que deu, e você aos poucos ir computando a probabilidade de ver o que dá, tá certo? De cada vez. Então, olha, de 100 milhões de colisões que eu realizei, 3 ou 4 né, resultaram nas partículas saindo assim. 6 ou 7 nas partículas saindo assim. 8 ou 9 nas partículas saindo assim. Até chegar em 3 milhões, isso é foda, né? Mas é mais ou menos esse o trabalho que os caras fazem, honestamente. Né? Por isso que Deus me livre trabalhar com isso. Enfim. Né? Não, é um trabalho essencial, né, entre nós, se você quer entender a história, mas é um trabalho chinês. Né? Também o computador faz hoje em dia uma grande parte, né, dos trabalhos, etc. E tal, mas, pô. Então, essa é a pergunta, né, dada uma preparação que você fez, como é que essa preparação, qual é a probabilidade de você terminar numa certa configuração, e essa aqui é a resposta. Então dá para perceber, né? Pena que o Alexandre não está presente fisicamente, embora esteja em espírito, no momento, né? Ele fez exatamente essa pergunta na aula passada. Eu disse para ele, você precisa do psi mais e do psi menos. Dá para perceber por quê agora? Você precisa dos dois. Tá? Você precisa dos dois. Você precisa do psi mais e do psi menos para você responder essa pergunta que está aí. Com os dois, você tem essa informação que está aparecendo aí na história. Tá certo? Tá, você poderia dizer, não, eu vou fechar esse cara aqui, eu vou mandar esse cara para mais infinito, né? Psi mais para mais infinito, e vou fechar ele com uma função de onda livre, pronto. Então, é uma outra possibilidade de responder. Bem menos elegante. Certo? Bem menos elegante, porque eu vou mostrar para vocês a elegância dessa forma de fazer a conta. Né? Bom, isso aqui eu posso substituir agora o psi menos G2, o psi mais G1, né? E obter o seguinte, isso aqui vai ser integral, isso é ainda o limite, tanto T tende a mais infinito, integral de alfa, de beta, G2 estrela de beta, G1 de alfa, exponencial de menos I, E alfa menos E beta, T, psi beta menos, psi alfa mais. Certo? O que eu fiz aqui? Eu só substituí psi menos, psi mais, dados ali as expressões deles, em termos da dependência temporal,
tá certo? Dessas aqui, né? G1, G2, que estão aparecendo aqui, são os fatores que eu imagino que vão controlar a superposição de partículas livres, né? Tanto em T igual a menos infinito, quanto em T igual a mais infinito. E você olha para essa expressão que está aqui, e tudo que está aqui, com exceção de uma coisa, é pura cinemática. Né? G1 e G2 é você que escolhe. É você que montou. De uma certa maneira, você tem que desmontar esses caras no final da história. Você tem que se livrar deles de alguma forma, né? Para o processo ficar independente da maneira particular como você está fazendo as coisas. Né? Exponencial de menos I é alfa menos E beta T é completamente conhecido, tá certo? Porque dado um estado alfa, você sabe a energia E alfa desse estado. Dado um estado beta, livre, né? Você sabe a energia E beta. Você pode escrever E alfa e E beta como raiz de P1 ao quadrado mais M1 ao quadrado mais raiz de P2 ao quadrado mais M2 ao quadrado mais, etc, etc. Está lá, está escrito. Aqui não tem nada que te informe sobre interação dentro dessa história. Isso é completamente cinemático. O único pedaço realmente não trivial é esse pedaço que está aqui. Esse beta menos, esse alfa mais. Esse pedaço que vai trazer para você informação acerca da interação. Tá certo? Alexandre, você saiu e eu falei um negócio que você precisava ouvir, então eu vou repetir. Na aula passada você falou, por que eu tenho que usar os dois? Né? Eu não podia ficar satisfeito com só um? Até pode. Mas se você usa os dois, você tem uma visão privilegiada e simétrica, inclusive, do processo. Você poderia tomar o limite quando tende a menos infinito disso aqui, você estava fazendo a mesma pergunta, só que é uma pergunta mais complicada do ponto de vista experimental. Né? Se você tomasse quando t tende a menos infinito, você diria o seguinte, ó, eu tenho uma configuração particular aqui que eu medi, eu quero saber qual a probabilidade de eu ter obtido essa configuração tendo feito o espalhamento a partir dessa outra. Tá certo? Essa não é uma pergunta experimentalmente muito boa. Né? Uma pergunta muito melhor é, dado que eu preparei o sistema aqui, qual a probabilidade de eu obter essa configuração particular acolá? Tá certo? Mas eu não tenho nada com a ação transiciona um com o outro. Eu vou adaptar a interação para uma coisa não com outra. Veja, quando t tende a mais infinito, esse cara tende a um estado livre, específico, particular. Tá? O que você está é procurando esse estado livre aqui dentro dessa mistureba toda. Isso aqui é uma mistureba de estados livres com coeficientes, né, que dependem da interação que você está colocando. Ou seja, sim, você pode ter uma transição para um determinado grupo de estados livres em t igual a mais infinito, com certa probabilidade. É isso que a gente quer calcular. A probabilidade dessa transição acontecer. Essa transição vai acontecer respeitando algumas regras, né, que nós vamos colocar aqui. Nós já antecipamos algumas delas, né, na aula passada. Quando a gente falou sobre essas condições de contorno, né, tipicamente, elas implicavam que você já tinha uma hipótese de conservação de energia inserida. Mas você está dizendo que o teu estado tem um estado livre, né, com os mesmos coeficientes, ou seja, que tem um operador unitário vinculando o teu estado livre com o teu estado interagente para a mesma energia, você está deixando no ar já que a energia vai se conservar. Isso a gente vai confirmar bastante mais tarde. Mas a gente está montando as coisas já para que elas funcionem desse jeito. Tiago, no caso ali o T menos infinito ficaria ruim para a parte experimental, né? Porque seria procurando a probabilidade de um experimento para ter resultado, mas para a parte de um experimento sem controle seria bom.
alguma coisa que você pegue na natureza que tem uma partícula saindo, tem que ter preparado aquilo para investigar o que é a origem. Sim. Você poderia calcular a probabilidade, né, de tal coisa ter dado origem, né? No caso, para poder tentar descobrir o que deu origem àquilo. Ou pelo menos ter ideia do que pode ter dado chance a originar aquilo. Vocês falaram raios cósmicos aí, é isso? Me parece que é exatamente a situação em questão. Né? Nos raios cósmicos você só tem acesso experimental ao final da história. Você não tem acesso ao início. Né? Aliás, o acesso ao início é um problema em aberto. Né? Os caras justamente hoje acham que pode haver alguma coisa estranha acontecendo nos raios cósmicos. Né? Pode ser que, devido a várias conjecturas que as pessoas fizeram, chegaram a um negócio chamado limite GZK. Esse limite GZK diz a distância máxima a partir da qual a gente não poderia ver raios cósmicos emitidos de fontes além dessa distância máxima. Porque, por algum motivo, por vários motivos, aliás, esses raios cósmicos interagiriam por aí e tal, isso aqui, não chegariam estatisticamente de forma apreciável na Terra. Né? Não, estou falando besteira. O limite de GZK diz respeito às energias dos raios cósmicos e não às distâncias. Então, as energias teriam um limite superior de energia acima do qual você não poderia ver raios cósmicos. Simplesmente porque várias interações aconteceriam e você não teria eles aqui. O problema é que você vê aparentemente raios cósmicos acima desse limite. Então alguma coisa tem que ser feita para entender o que está acontecendo. Eles poderiam ter essa energia desde que tivessem de fontes muito próximas. O problema é se tivesse fontes muito próximas, em tese deveriam ser apontáveis. Isso é fácil de identificar, né? Qual é o evento astrofísico que gera isso. E também não se consegue fazer isso facilmente. Isso aí. Bom, a resposta pode ser uma. Então, esse objeto que está aqui, ele desempenha um papel especial aqui, ele carrega toda a informação da interação dentro da história. E é esse objeto que está aqui que nós chamamos de um elemento de matriz S. Tá certo? S, delta, alfa. Tá certo? Isso é um elemento de matriz S. Então, você quer dizer que experimentalmente, normalmente, o que a gente tinha é um lado, a gente vai com uma configuração particular, em tempo tendendo a mais infinito, uma coisa que a gente formou no passado, ela foi preparada bem antigamente, e a gente deixou ela evoluir e vai ter ela um tempo lá na frente. Então ela vai ficar no cat, porque ela não é o que a gente tem. E vamos comparar o que a gente tem com o que, né? Com uma determinada coisa para saber qual é a probabilidade. Uma coisa fixa. Uma coisa fixa, né? Então, aí essa coisa fixa vai ser aquele cara quando vai para mais infinito, ou seja, vai ser uma partícula. Vai ser um estado livre. Ou uma superposição de estados livres. Então, ele está medindo a probabilidade desse cara estar em estado livre. Desse cara aqui da direita do cat está numa... Ele conter aqueles estados livres. É o próprio escalar, né? É o coeficiente que está lá dentro. Não é essa quantidade relacionada, né? Então, isso aqui, no final das contas, está medindo alguma coisa com o estado livre, né? Não, você está medindo alguma coisa relativa à interação. Né? Por quê? É a interação que pega e lança esse teu estado livre original numa superposição de outros estados. Como os estados livres são uma base, você pode falar uma superposição de estados livres. Né? Então, se você procura mensurar esses estados livres a
presença desses estados livres no teu estado, pós a interação ter acontecido, vai ser com um certo coeficiente que vai te dar, o módulo dele ao quadrado, a probabilidade de você encontrar o teu sistema daquele jeito. Tá certo? Mas a gente parte do estado livre, né? Sim, você parte do estado livre que é o que você consegue preparar. Né? Mas tem o efeito da interação. É isso que é, tipo assim, é isso que eu quero deixar muito claro aqui. A evolução desse cara se dá através da newtoniana completa, newtoniana de interação. Tião, como é que você, como é que a gente poderia fazer uma análise, por exemplo, que eles falam que você prepara o estado, por exemplo, o seu estado em menos infinito e vai medir ele depois em mais infinito. Então você tem uma base de estados em menos infinito, aí você compõe o estado com certos coeficientes nessa base, aí interage, a interação muda esses coeficientes e você mede lá no final. Tudo bem. Essa imagem. A minha pergunta é a seguinte: como que você poderia investigar, por exemplo, a ocorrência de procurar, por exemplo, partículas supersimétricas, coisas desse tipo, sendo que você não partiu delas no início, por exemplo? Na sua base de estado não está contemplado os autoestados dessas. Isso. Não posso fazer isso. Se você fala em partículas supersimétricas, então tem que falar. O seu problema é sempre o mesmo, encontrar o seu hamiltoniano. Entende? Se você propuser um hamiltoniano, né, teu hamiltoniano vai conter ali dentro a evolução livre de cada uma das partículas que você espera encontrar, mais a evolução interagente dessas partículas. Você não tem surpresa nenhuma possível. Entra naquele caso, tem que voltar e colocar? Sim. Assim, não previmos, apareceu, tem que voltar. Apareceu uma partícula supersimétrica, então tem que voltar e mudar no hamiltoniano. O que está acontecendo aí, basicamente eu pego... Prepara a base, aí agora considerando aquilo. Exatamente. Basicamente o que está acontecendo, eu pego um espaço de núcleo que hoje inicial, com tudo que pode acontecer, tem alguns coeficientes que são nulos que dão um estado livre. A interação basicamente bagunça esses coeficientes e pode dar coeficientes para não era zero, agora tem diferente zero. E no final eu projeto isso em uma base livre de volta. Por isso que a gente montou um espaço de Hilbert com todas as partículas previstas pela dinâmica do sistema. Tá certo? Mas eu descobri uma partícula nova, volto lá e altero a dinâmica do sistema, cara. Eu não tenho como calcular um negócio de surpresa. Se eu descobrir um negócio novo, é sinal que meu hamiltoniano está ruim. Eu tenho que voltar e trocar de hamiltoniano. É isso mesmo. Está rindo ali, não sei o que. Meu hamiltoniano está ruim, cara. Eu tenho que voltar e mudar de hamiltoniano. A vida é assim, né? Não é tão romântico quando fala a gente, né, nos livros, né? Mas o problema é o seguinte: essa visão romântica prevista pelos livros é a culpa do Einstein, né? O Einstein falou assim: não, eu tenho que ter um princípio geral unificador e daí eu tiro a dinâmica, né? Então, o Einstein veio lá, invariância por reparametrizações, né, etc. e tal, e aí a ação mais geral, a mais simples possível, pelo menos, né, que é invariante por reparametrizações, e daí saiu Gemini igual a Temini, eu fico feliz. Então o resto da física tem que ser assim. Sinto muito, só deu certo com a relatividade geral. Com o resto não deu certo não. E o Einstein passou até o dia da morte dele tentando fazer as coisas se ajeitarem com princípios unificadores, etc. E não conseguiu, né? Então, se você descobrir uma partícula nova, vai ter que voltar e alterar seu hamiltoniano, entende? Com toda humildade, fala, agora eu vou começar tudo de novo, entende? É assim que funciona. Se você der muita sorte, você pode realmente propor um princípio desse. Por exemplo, aí você propõe cordas, né? Cordas, maravilha. As pessoas pensam, não, as cordas
Todas as partículas possíveis e imagináveis estão lá dentro. Então, né, não vou descobrir mais nada. Já está tudo lá, né? É só um setor da corda que está sendo excitado e tal, não sei o quê. Mesmo assim, né, você descobre que o vácuo de uma teoria de cordas é não infinitamente não, mas é degenerado pra caralho. Né? 10 elevado a 1000 e não sei quantos possíveis vácuos você tem. Entende? Aí você substitui seu problema de botar uma partícula nova na história pelo problema de escolher um vácuo. Entende? Escolher um vácuo significa que você tem que parametrizar a variedade dos vácuos. Você tem que dizer como é que você identifica um entre todos os outros vácuos. Entende? E aí você está ferrado do mesmo jeito. Você tem que voltar e enfiar alguma coisa dentro da sua teoria para te permitir fazer essa parametrização. Entende? Então não tem jeito, não tem jeito. Bateu uma partícula nova, você tem que voltar e mudar, a menos que você tenha um insight né, de algum princípio unificador muito bom, muito forte. Eu vou dizer mais, que não seja cordas, que não seja invariância de reparametrizações. Nenhum desses. Esses aí já eram, esses aí já tentaram, não deu certo. Eu não quis dizer que cordas não deu certo. É assim. Tá? Eu quis dizer que as cordas, nesse momento, não provêm para nós o tal princípio unificador que as pessoas dizem que deveria prover. Né? Vamos de volta à Terra, tá certo? Não, saiamos da supersimetria, saiamos do Einstein, vamos de volta à Terra. Aquele lugar desagradável onde a gente tem que modificar nossa teoria para que ela dê certo. Tá certo? É isso. Olha, com toda a humildade do universo, é isso que um físico faz. Ele vai para a experiência, ele vê que deu merda, ele volta e modifica a teoria para ver se dá certo. É isso. E quando ele é muito feliz, ele consegue que dê certo. Né? Aí quando dá certo, ele se pergunta por que deu certo. Aí ele começa tudo de novo. Então, esse objeto é o objeto com conteúdo dinâmico. O que esse objeto aqui poderia estar querendo descrever? Ele descreveria, assim, em princípio, uma situação absolutamente hipotética, onde você soubesse com certeza que o momento o estado da sua partícula é alfa, o estado da partícula depois da colisão é beta, né? E você verificasse uma transição exata entre um estado alfa para um estado beta. Mas isso é idealização. E pior, esses estados são autoestados hamiltonianos, são estados estacionários, eles não evoluem. Quem evolui são superposições deles. Tá certo? Eles não evoluem, eles evoluem com uma fase. Então você colocar essa questão toda em termos do psi-alfa mais e do psi-beta menos é uma coisa muito pobre, é uma coisa que não tem muito jeito. A melhor maneira de você fazer é através dos pacotes de onda, mas aí complica um pouco o raciocínio. Não é? De qualquer forma, o objeto fundamental que a gente precisa calcular e que a solução das equações de Lippmann-Schwinger, em princípio, permite que a gente calcule, tá certo? São os psi-beta mais e os psi-alfa mais, psi-beta menos e os produtos escalares entre eles. Tá certo? Então, esses elementos são os elementos de matriz S, são os caras fundamentais que a gente está atrás deles. Tá certo? Uma vez que eu tenho esses caras que estão aqui, eu posso responder a essa pergunta que está aqui. Tá certo? Originalmente. Essa é a ideia. Essa parte dessa base é contínua. Nós estamos considerando que toda a base está associada com altos status, com altos valores contínuos. Né? Toda ela. Né? Se você não tivesse interação, né, o que você esperaria? Que